Quem vai para a panela de pressão esta semana é o candidato Ciro Gomes, do PDT. Como a gente falou um pouco antes, ele foi bem no debate da Band, né? Ganhou alguns pontos, segundo as pesquisas, mas justamente neste momento o Ciro Gomes volta a lidar com um problema sério que costuma afetá-lo nas campanhas. Ele tropeça na própria língua. O Ciro, nos últimos anos, vem sendo cobrado porque em 2018, naquela disputa entre Haddad e Bolsonaro, ele, em vez de ficar no Brasil, ele foi candidato, não conseguiu passar para o segundo turno, ele acabou indo para Paris, em vez de fazer campanha em favor do Haddad no segundo turno. Passou aí os últimos anos explicando por que ele foi para Paris. Mas os problemas do Ciro bem de antes. Numa outra campanha eleitoral, em 2002, quando ele tinha boa chance, ele, no meio de uma entrevista, um jornalista pergunta assim: qual é o papel da sua companheira? Na época era a Patrícia Pilar, né, a atriz. Ele falou: não, o papel dela é dormir comigo. Achou que estava fazendo uma brincadeira machista. Depois pediu desculpa. A Patrícia Pilar mesmo já disse: não, isso aí ele falou, enfim, eu já o perdoei, inclusive não tem nenhum problema em relação a isso. Mas só para dar um exemplo de como o Ciro costuma tropeçar na própria língua. E agora, no momento em que ele poderia avançar, né, ter um momento de crescimento nas pesquisas, ele vai para um evento no Rio de Janeiro, esta semana, na Firjan, Federação das Indústrias, e aí diz o seguinte lá para os empresários: eu estou aqui num comício, numa conversa com gente muito preparada. Agora imagine explicar esses temas aqui numa favela. E alguns dias antes também ele soltou uma frase muito preconceituosa em relação à África, né? Disse: o Brasil é um país grande, não é um país aí do fundão da África. Foi visto como uma frase preconceituosa contra a África, continente africano, e o povo africano. E o Ciro, além disso, tem que decidir qual é o papel que ele vai cumprir nessa eleição. Ciro e Simone Tebet hoje ajudam Bolsonaro a levar a eleição ao segundo turno. O PDT, né, tem uma tradição no passado, a tradição do Leonel Brizola, de nas horas importantes se posicionar firmemente em defesa da democracia. O que o Ciro vai fazer? Ele vai continuar tropeçando nas próprias palavras para ter 1% a menos, 1% a mais e no fundo ajudar o Bolsonaro? O ex-presidente Lula e todos os analistas dizem: é claro que o PDT e o Ciro têm todo o direito de apresentar a candidatura e de estar aí na disputa. Mas qual é o papel histórico que vai ficar? O que fica para a história? Então, é por isso que esta semana Ciro Gomes vai para a panela de pressão.